A palavra de Deus é viva e eficaz. É poderosa para salvar, restaurar, empoderar e enviar. Por isso, prepare-se. Você está prestes a ter um encontro com ela. Sabemos que o Senhor já fez grandes coisas até aqui, mas ainda há uma mensagem especial para o seu coração. Você está preparado? Para acompanhar a mensagem e os versículos usados, preparamos um esboço digital que está disponível no aplicativo Igreja da Cidade, disponível para Android e para iOS, e em nosso site, em que pode ser acessado através do QR Code. Vamos juntos, com muita expectativa, receber tudo aquilo que Deus tem para nós nesse ano de colher e desfrutar. Bem-vindos mais uma vez, em especial você que nos visita todos os domingos aqui na nossa Igreja da Cidade, presencialmente. Você pode escolher às 8, às 10, às 5, às 7, a celebração que combinar no seu melhor horário. Vamos lá então, diga comigo, celebrando a bondade de Deus. Deus é tão bom e sempre precisamos celebrar com gratidão. A gratidão é uma prática bíblica. Se você ler a Bíblia no Velho e no Novo Testamento, você vai encontrar Deus mandando a gente celebrar com salmos, cânticos, hinos. A prática da celebração de gratidão é um mandamento das Escrituras. Quando nós agradecemos agradando o coração de Deus. Deus se alegra na gratidão. Usamos até uma expressão que quem agradece cresce, porque os satisfeitos, eles produzem melhor. Toda vez que você está alegre, grato, satisfeito, você produz mais, você gera mais vida. Quero introduzir aqui esta mensagem com 3 passagens do Velho Testamento sobre celebrar a bondade de Deus. A primeira está no profeta Isaías, 61, verso 2. Leia comigo todos. Para proclamar o ano da bondade do Senhor. Mais uma vez, para proclamar o ano da bondade do Senhor. Se Deus é bom em todo tempo Deus é bom, temos que proclamar a bondade do Senhor. Não só agradecer, mas pregar sobre a bondade, falar sobre a bondade, para aqueles que estão perto de nós sejam contagiados com essa atitude de celebrar a bondade de Deus. E os Salmos, que é o maior livro da Bíblia, com 150 capítulos, eles têm vários versos que é um chamado de Deus para a celebração da gratidão. Este Salmo 90, verso 17, é um salmo que fala da bondade de Deus e nos convida a pedir a Deus que confirme, consolide a obra do ministério das nossas mãos. Vamos declarar juntos? Esteja sobre nós a bondade do nosso Deus soberano, consolida para nós a obra das nossas mãos, consolida a obra das nossas mãos. Aviva a sua obra no meio de nós. Quer dizer, celebramos o que Deus fez em gratidão, mas também rogamos que o Senhor confirme aquilo que Ele tem nos dado. Porque certamente Deus é bom para Israel, para os puros de coração. Diga comigo, certamente. Mais uma vez, certamente. Quando você estiver triste, certamente o Senhor é bom. Quando você estiver desanimado, certamente o Senhor é bom. Diga para o seu irmão aí, eu sei que ele está me ouvindo, mas vamos reafirmar aqui, diga, certamente Deus é bom. Tira a dúvida do seu coração, certamente Deus é bom. Quando você estiver triste, certamente Deus é bom. Quando você estiver sendo tentado a reclamar, certamente Deus é bom para os puros de coração. Isso é um cântico de alegria. Deus é bom em todo tempo e estamos então neste último domingo do ano, 52 semanas. Quantos gostariam de estar sentindo esse calor do Brasil, mas não podem estar porque já partiram? E alguns estão no frescor do céu, mas outros, esse calor aqui não é nada. Absolutamente nada, né?
Então, celebramos a bondade de Deus e chegamos à 52ª semana do ano, gratos pela vida, pela família e gratos pela nossa igreja. 83 anos que o Senhor nos deu esta casa. E aí, como o profeta Samuel um dia, em 1 Samuel 7:12, então Samuel tomou uma pedra e pôs entre a vila de Misbá e Sem, e clamou o nome do Senhor e disse, vamos declarar juntos, Ebenezer, e disse, até aqui nos ajudou o Senhor. Crave uma pedra memorial e diga na sua casa, na sua empresa, na sua família, Ebenezer, até aqui o Senhor nos ajudou. O espírito de reclamação, de murmuração vai embora. Porque você está marcando o território. Eu celebro a bondade do Senhor. Deus é bom para comigo. Deus não me deve nada. Eu é que sou grato por tudo que Ele me deu. A palavra desta noite visa celebrarmos o que Deus fez até aqui. Como igreja, chegamos até aqui, e não, como sempre digo, arrastando chinelo, mas nós estamos chegando a 83 como pastor Conrado, correndo, não é? Uma igreja que vive o seu melhor momento. Coloca aqui, de novo, quantos batismos celebramos hoje, nesse último domingo. Deus foi fiel e 2.784 batismos. Você pode aplaudir Jesus? Glória a Deus. Gente, isso é um avivamento. Aleluia! Pelo pequeno grupo que convidou, pelo pequeno grupo que recebeu, nas celebrações, não faltou azeite nesta casa. Deus é bom em todo tempo. Então, chegamos até aqui, não só celebrando uma data, não só marcando uma história, mas olhando para o que Deus fez até aqui, mas também dando boas-vindas ao novo ano que chega. Estes princípios que vamos reafirmar aqui pontua como igreja que chegamos até aqui, mas também que queremos ir mais adiante e até Maranata, a volta de Jesus. Queremos estar focado em Jesus e na missão. Primeiro, vamos celebrar a bondade de Deus como igreja, família, com gratidão, com louvor e gratidão. Você pode repetir isso comigo? Com louvor e gratidão. Aleluia! Deem graças ao Senhor, porque Ele é bom e o seu amor dura para sempre. Não é só uma semana, um mês, um ano, mas sempre. Salmos 106, verso 1. Então, que nossas igrejas sejam marcadas por essa alegria e que você sempre venha para cá e participe. Igreja e celebração não é um show que a gente assiste, mas uma celebração que a gente entrega e se envolve. Então é para ficar em pé, fica em pé. É para bater palma, bate palma. É para cantar, cante. É para ajoelhar, ajoelhe. É para ofertar, oferte. Quer dizer, você está aqui inteiro, intenso. Nossas celebrações sejam como um festival, nunca como um funeral. Amém? Um povo alegre, um povo feliz. Todo final de semana, destas mais de 50 semanas do ano, nossa igreja enviou entre 12 e 16 obreiros para servir em outras igrejas, além das igrejas da cidade. Para pregar, para ensinar, no Brasil e no exterior, o tempo todo. Nós oramos pelos enviados toda semana. E quando a gente chega numa igreja, em especial da Rede Inspire, que ela é parecida com a gente se sente em casa. Mas, gente, às vezes é dureza. Você chega à igreja que você entra frio e sai gelado. Para tirar a igreja da cadeira é uma cruz. Na pregação, então, você não ouve um amém. Não é a nossa igreja. Aqui nós gostamos de pregar porque tem torcida organizada, amém? Aleluia. A gente prega e tem fogo nos pés. Aleluia. Então, sempre vem assim. E sabe por quê, querido? Nós temos uma atitude de louvor
e gratidão. A gente não vem para cá pedir a Deus, a gente vem para cá oferecer para Deus. A gente não vem para a igreja para ser abençoado. Nós viemos para cá porque já somos abençoados. A gente celebra juntos. Então, de fato, participe intencionalmente com amém, glória a Deus. Seja ativo e propositivo, seja intencional em cada momento. Cuide para não se distrair durante a celebração, no uso do celular. Use o celular para anotar princípios, palavras, mas cuide para não se distrair. E seja numa celebração dominical, seja no meio de semana, seja num grande evento como vamos ter do Alto de Páscoa. Aqui usamos coro, dança, orquestra, teatro, danças em várias expressões, o jazz, o sapateado, o balé, ou o instrumento de sopro, ou o instrumento de corda, tudo feito para louvar o nome do Senhor. Uma igreja ativa, criativa, para a glória de Deus. Sabendo que somos abençoados e quem mais recebe na hora do louvor somos nós. Damos para Deus, mas nós é que recebemos. E a nossa bênção já está depositada. E não está depositada no banco dos homens, não está lá na fintech do Nubank, nem no Banco do Brasil, nem no Bradesco. Está em Efésios 1:3. Você pode ler comigo? Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que vai nos abençoar, não, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Por isso você vem e celebra, porque já está depositado no Bancel. Samuel, no Bancel. Mas para você sacar, você tem que ir para lá, né? Se for para o Beleléu, não saca no Bancel. Segundo, com santidade e verdade. Podemos ter vários ritmos, podemos ter vários estilos. Uns gostam de música clássica, outros de música pop, outros gostam de rap. Não importa. O importante é você fazer em espírito e em verdade. Deus é espírito e é necessário que os adoradores o adorem em espírito e em verdade. Você sabe que perseguição não para a igreja. O Coliseu não parou a igreja. Falta de recurso financeiro não para a igreja. Mas pecado define a igreja. Quando a igreja está em pecado, nos seus músicos, nos seus pastores, no púlpito, ela vai perdendo a unção, ela vai enfraquecendo. Então, que Deus nos dê uma igreja viva, saudável, porque não devemos ao mundo mais uma polêmica. Não devemos ao mundo mais um escândalo, mas um encontro com Deus. Oxalá Deus seja louvado, porque há 28 anos, eu e Leila estamos aqui e temos visto uma igreja peregrina, crescente, que saiu de 600 membros para 25 mil membros. De um lugar de culto para 34 locais de celebração. Pensa bem, neste exato momento, tem outras 33 igrejas celebrando Jesus nesta mesma família da fé. Com as mesmas canções, pregando esta mesma palavra, celebrando esses 83 anos. E Deus tem sido muito bom. Porque 28 anos, esta igreja tem vivido sem escândalos, sem polêmicas, mas focada na grande compaixão, na grande comissão e no grande mandamento do Senhor, que é o amor. E assim vamos, em nome de Jesus, até a volta dele. Amém? Então a vida cristã é sobre verdade, é real, não sobre legalismo, religiosidade. Porque Deus não nos chamou para a impureza, mas para a santidade. Santidade não é ser melhor do que ninguém, é ser separado para o Senhor, sem moralismo, religiosidade, orfandade, mas uma igreja santa, justa, em amor. Eu assisti um filme com Leila e João Vitor ontem em casa e recomendei para algumas pessoas,
mas reitero aqui, um filme que está na plataforma da Amazon Prime, que fala sobre uma família, um casal pastoral. Em português é O Som da Fé. Este filme, ele é muito oportuno e por isso eu recomendo, porque ele mostra as consequências nefastas de uma igreja composta de religiosos, de pessoas julgadoras. Nós não vamos ser uma igreja perfeita, porque você e eu estamos aqui. Então nós temos que incluir as pessoas. O que não podemos é, se há algum caso de pecado, de queda, passar a mão na cabeça e achar que está tudo bem e deixar a pessoa tocando, cantando, pregando. Não, mas se a pessoa quer cuidado e recuperação, vamos cuidar, temos meios, ambientes e ministérios para isso. Mas somos uma igreja família, onde o branco e o preto, o pobre, o rico, esse é o único lugar, gente, é o único lugar na sociedade que o portão está aberto para todo mundo. Que pessoas vêm aqui e sentam uma do lado do outro e ninguém pergunta a sua escolaridade, a sua conta corrente, se você é solteiro, se você é casado, se você mora em casa alugada ou não, se você tem dinheiro ou não, se você concluiu o ensino médio, a graduação, a pós-graduação. Cada um, todos são bem-vindos na família da fé. Então vamos continuar assim, sem divisão entre nós e eles, mas todos juntos, tendo Cristo como cabeça, amém? Mas o vínculo tem que ser a santidade. Não importa a sua etnia, não importa a sua escolaridade, não importa a cor da sua pele, não importa o seu sexo, não importa se você tem dívida ou não. O importante é se você está aqui, em espírito e em verdade. E você quer viver uma vida com Deus. Aleluia. Terceiro, celebramos a bondade do Senhor com amor e cuidado. É o que a igreja faz, é amar e cuidar. Pedro, antes de Jesus ser morto, Pedro era um discípulo, era um dos 12, e ele negou Jesus, não foi isso? Perguntaram, você é discípulo dele? Ele disse, não, eu nem conheço. Ele negou. Portanto, ele pecou, porque ele mentiu, porque ele conhecia, era um dos 12. Mas mesmo assim, Jesus o perdoou. E Jesus morreu, foi crucificado. Mas quando Jesus volta, ele aparece na Galileia aos 12, aos 11, não é? E há mais 500 discípulos, entre eles Pedro. E um dia lá na Galileia, Pedro e Jesus têm uma conversa. Jesus ressurreto conversa com Pedro e restitui para ele o seu ministério apostólico. E esse diálogo se trava. Pela terceira vez, ele diz, Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou magoado por Jesus ter perguntado pela terceira vez. Por quê? Aquilo foi fundo no seu coração. E ele disse, Senhor, tu sabes todas as coisas, sabe que eu te amo. E aí Jesus só pediu a ele uma coisa, cuide das minhas ovelhas, cuide da minha igreja. Ao restituir o ministério, Jesus só pediu uma coisa para Pedro, seja igreja do amor e do cuidado. E algo que representa muito isso são os nossos pequenos grupos. 5 coisas que fazemos nos nossos pequenos grupos. Rede de apoio. Essa semana eu fui no velório da Sandra Luquim. O Fernando, nosso irmão tão querido, teve um infarto fulminante. Pela manhã e à tarde morreu. E eu e Leila chegamos lá com os pastores e o nosso auditório ali da Casa Sol estava lotado. Mas 90% das pessoas lá, sabe quem era? Pessoas do pequeno grupo. Eles foram líderes, supervisores, coordenadores. É muito comum, gente, pessoas na sociedade se iludirem com a popularidade. E aí temos visto, sabe quais os velórios com menos pessoas que a gente faz aqui na igreja?
de pessoas que não são da igreja. Pessoas que pensam que têm muitos amigos, mas que estavam interessados no cargo da pessoa, na influência da pessoa, no dinheiro da pessoa. E aí ela morre, muitas vezes, vai nem os parentes no velório. Agora, quando alguém desta família da fé morre, é impressionante a quantidade de irmãos e irmãs que chegam do pequeno grupo, do ministério e da igreja para abraçar. E via de regra, esse relacionamento foi cultivado nas casas no meio de semana. Então, hoje nós temos uma rede de GDCs com 1.865 GDCs, que sendo 2.499 líderes, 541 coordenadores, 168 supervisores e 15 pastores de rede. 5 coisas basicamente de benefícios que temos quando você não só frequenta a igreja aos domingos, mas você escolhe pertencer e ter um pequeno grupo. Diga comigo: rede de apoio, comunhão verdadeira, evangelismo, discipulado e formação de novos líderes. Tudo isso acontece no ambiente do GDC, de amor e cuidado. Então, que em nome de Jesus, toda igreja que cresce ama, e toda igreja que ama, cresce. Que assim seja a igreja da cidade, uma grande igreja. Olha só, nós estamos aqui no último domingo do ano, verão, calor, 30 graus. Estamos aqui na 4ª celebração. E tivemos pessoas aqui o dia inteiro, amando e servindo. Louvado seja o nome do Senhor. Isso é um avivamento do Senhor. Aleluia. Glória seja o nome do Senhor. 4, celebramos a bondade do Senhor como igreja, com compaixão e misericórdia. O que é compaixão? Compaixão é sentir com o coração do outro, é ter a empatia de estar no lugar do outro. Quando Jesus saiu do barco e viu uma grande multidão, teve compaixão deles, porque eram como ovelhas sem pastor. Então começou a ensinar-lhes muitas coisas. Por isso também não nos contentamos só de estar aqui aos domingos, mas temos ministérios que abraçam causas, como a Casa Sol, que trabalha servindo população de rua e dependentes químicos, a Cidade Social, com família, com vulnerabilidades sociais, são mais de 200 famílias no programa Família Integral, lá na Fábrica de Vida, Casa Refrigério, com inclusão de famílias com necessidades especiais, o 30 Semanas, que esse ano vai ser liderado pelo pastor Maxwell Rosa, o Restauração, liderado pela ministra Grace. São ministérios que estamos dizendo, nós nos importamos uns com os outros. Então, que assim continuemos, tendo a compaixão de Jesus, de olhar e ver as ovelhas que precisam de pastoreio. 5, com voluntariado e serviço social. É para nós uma divisa, 2 Coríntios 9, 12. Leia comigo. O serviço ministerial que vocês estão realizando não está apenas suprindo as necessidades do povo de Deus, mas também transbordando em muitas expressões de gratidão a Deus. Então, quando você serve, você também adora a Deus. Com as suas mãos, com o seu corpo, amando servir. Aqui na igreja são 168 ministérios, sendo 3.268 voluntários cadastrados só na IC Colina e mais 2.513 nas outras igrejas da cidade. Não podemos amar sem servir. E tem um ministério que serve aos que servem, aqui no Pit Stop. Você pode, por exemplo, no domingo, ao vir para a igreja de manhã, eu vou fazer um bolo e trazer ali no Pit Stop, porque tem gente servindo manhã e tarde. A igreja fornece esse ambiente, fornece o lanche, mas você também pode fazer e vai ser tão bom repartir daquilo que Deus tem dado a você também. Então,
você só não pode servir através dos ministérios quando você ama mais o dinheiro do que o Senhor. Às vezes, gente, estamos tão ocupados em ganhar mais dinheiro que não temos tempo para servir. Por isso, Jesus, em Lucas 16:13, diz que ninguém pode amar a Mamon e a ele. Então, às vezes, acelera um pouquinho. Vivemos num país capitalista, mas você precisa dar limite. Eu tenho pensado sobre essa proposta que anda permeando o Congresso, da jornada, diminuir para as pessoas trabalharem menos um dia. Então a jornada 6 por 1 passa a ser 5 por 2, né? Só que a grande questão, gente, se todo mundo pegasse esse um dia e fosse ficar em casa, com a família, seria maravilhoso. Mas sabe qual é a probabilidade que acontecer? A pessoa vai pegar e vai trabalhar em outro lugar. Então, o objetivo que seria de você descansar ou ter mais tempo com a família, só vai gerar ir para outro emprego e talvez gerar mais estresse e mais cansaço. Entenda o seguinte, tem uma hora que você vai ter que dar o limite. Porque patrimônio e autoestima não é sinônimo. Não é você ganhando mais que você vai ser mais feliz. É muito comum, quando a gente ganha um aumento, aquele aumento durar 2, 3 meses. Porque vivemos num país que tem tanta coisa para comprar. É muito comum uma pessoa sair da concessionária com um carro e já está olhando o outro carro. Acabar de entrar numa casa e nem ter o prazer de celebrar e agradecer e já está olhando, nossa, essa aqui tem 2 quartos, mas eu acho que eu preciso de 3. Ou eu acabei de entrar para um apartamento, eu acho que eu quero uma casa. Ou entra numa casa, eu acho que eu prefiro a praticidade do apartamento. Muito cuidado para você não viver eternamente insatisfeito. E aí não vai ter trabalho que resista, não vai ter salário que pague, porque se você não estiver satisfeito com Deus e você não estiver pleno, não vai ser um aumento no salário que vai resolver. Só que o tempo passa e a gente perde a oportunidade de estar com pessoas, de estar com família. Daqui a pouco vem a idade avançada, daqui a pouco vem doenças e efeitos colaterais, muitas vezes por trabalhar demais e se estressar demais. Tem gente que está trabalhando demais para depois ter um vale na drogaria mais próxima. Não é? Então, equilíbrio. Eu não estou dizendo sobre não trabalhar. Trabalhar é uma bênção, Deus trabalha. Trabalho também é pedagógico, é terapêutico. Mas cuidado para não se tornar um workaholic. E por achar que você vai ser mais feliz se ganhar mais. Porque não é assim que funciona. Tem gente que chegou a ganhar tanto que agora está preferindo ter uma vida mais simples, porque descobriu que o dinheiro não trouxe a felicidade prometida. Tem gente trocando a cidade pelo campo, direto, para viver uma vida com um pouco mais tranquilidade. Pense nisso. 6, com maturidade e discipulado. Celebramos a bondade de Deus como igreja, crescendo, porque somos salvos mediante a fé, pela graça de Deus, no momento em que nos arrependemos. Mas o discipulado vem na sequência e ele não é tão rápido, ele é processual. Precisamos de raízes. Paulo diz em Colossenses, capítulo de número 2, 6, 7. Portanto, assim como vocês receberam a Cristo Jesus, continuem a viver nele, como? Enraizados e edificados nele, firmados na fé e transbordando de gratidão. Aí nós vamos amadurecer e discipular outros.
discipulado pessoal e vida na vida. Porque discípulos não nascem prontos. Discípulos precisam ser formados. E aí você, uma mulher, discipula uma mulher, um homem, discipula um homem, um adolescente, um outro adolescente. Porque somos uma família espiritual. E o mais novo vai honrar o mais velho, e o mais velho vai promover o mais novo. Porque não somos mais estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus. 7, com curas e milagres. Uma igreja onde o sobrenatural se torna natural. Como Jesus, em Atos 10, 38, que como Jesus de Nazaré, com o Espírito Santo e poder, andou por toda parte fazendo o bem e curando os oprimidos. 2026, vamos fazer como Jesus. O nosso modelo não é outra igreja, não é a moda gospel, é Jesus. Vamos olhar para a igreja primitiva, para Jesus, e vamos sair por todo lado fazendo bem, e onde há um enfermo, vamos orar e ungir com óleo. A oração da fé curará o doente. Há um oprimido por demônios, vamos orar e expulsar. Alguém com fome, vamos dar de comer. Alguém precisa de atenção, vamos dar atenção como Jesus. Jesus é o nosso modelo. E o nosso ministério sobrenatural, ele não é de esquisitice gospel, nem de afetação. É um ministério natural, aonde o sobrenatural se torna natural, mas também precisa ser ensinado. E para isso, teremos pela 5ª vez a nossa conferência profética anual, que agora, desde 2023, por causa do ano profético sobrenatural, se tornou a conferência sobrenatural. Vamos ter esse ano o Dr. Yang Cho, Dr. James Wang, lá da Seul, da Coreia do Sul, o pastor Larry Hugg, e a prata da casa aqui também. Então, se você não fez sua inscrição, faça de 29 a 31 de janeiro. Vamos ter plenárias, workshops. É uma ativação profética do ano, porque precisa ser ensinado. Ninguém vem para a igreja do mundo sabendo o que é o profético. Então, você vê sala de cura, andar de cima, casa de oração. O que é isso? É a igreja se movendo no profético. Não se edifica uma igreja saudável com doutrina ruim. Então, para que se cumpra o que Jesus disse em Mateus 6,10. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Então, no céu é sobrenatural. E o sobrenatural vira natural. Quem é que vai para o céu? Aleluia, eu também vou, não estamos com pressa. Mas vamos. Enquanto não vamos, trazemos o céu à terra. Então, trazemos o sobrenatural para cá. As pessoas não vêm para a igreja porque tem uma estrutura boa. Elas vêm porque vêm vidas transformadas, aonde o sobrenatural acontece. E fazemos isso, como eu disse, sem afetação, tendo Cristo o alicerce, a base. Em Efésios capítulo 2, 20 e 21, temos um texto que coloca as coisas no devido lugar. Olha só. Edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, isto é, do Velho e do Novo Testamento, tendo Jesus Cristo como a base, a pedra fundamental. Então, seja Velho ou Novo Testamento, a base é Jesus. É apostólico ou profético, a base é Jesus. Aí o edifício é ajustado e cresce e torna-se um santuário ao Senhor. Olha só, vou dar uma ilustração aqui. Quando você constrói uma casa, seja ela qual for, de qualquer tamanho, o que precisa numa casa antes das paredes? A base, a fundação. Por quê? Toda a terra onde é construída uma casa, um prédio, ele é um terreno que sofre abalos sísmicos. Com o peso, afunda. Então, se você construir uma casa ou um prédio sem alicerce, porque o terreno, seja qual for, ele se mexe, aquela casa vai cair. Então se constrói uma base, e em cima desta base vai se fazer as paredes e o teto. Mas mesmo tendo uma base,
com o passar do tempo, o que acontece com a casa? Ela precisa de, o que o texto diz? Ajustes. Porque uma parede racha, uma parede se move. Então você constrói, mas tem que fazer os ajustes. A mesma coisa na nossa vida espiritual, na igreja de Jesus. Cristo é a base. Mas mesmo tendo uma base como Jesus, nós estamos num mundo que é atingido pelo pecado. E pessoas são pessoas. Pessoas mentem, pessoas traem, pessoas são falhas, pessoas são injustas. Então nós precisamos ir fazendo o quê? Os ajustes para que o edifício que está na base com Jesus, mas está construído na terra, sofra, mesmo com os abalos, os ajustes e ele cresça. Então, como uma construção física, assim é a igreja de Jesus. Não espere uma igreja perfeita. Seja você um instrumento para ajustar a igreja. Que a sua presença aqui seja a presença de que a igreja pode contar com você para ser uma boa testemunha. Que as pessoas que te conhecem falam assim, qual a sua igreja? Ah, sou da igreja da cidade. Ah, eu quero ir naquela igreja por causa de você. Sabe por quê? Porque o oposto acontece. Ah, eu não vou naquela igreja porque o meu funcionário mente rouba e ele diz que ele era de lá. Não é? Então que as pessoas, se você dá um bom testemunho da sua fé, você já faz um grande favor ao evangelho. Porque você compra e paga, fala e cumpre, você é verdadeiro. Mas se além de dar um bom testemunho, de ser uma pessoa honesta e íntegra, você oferta, você vem servir, você dá do seu tempo, dá do seu expertise, você é um desses mais de 3.000 voluntários, você ajuda a igreja a expandir. São 83 anos. Quanta gente já passou para que a gente estivesse aqui hoje? Agora é a nossa vez. E se Jesus não voltar, nós vamos passar também esta tocha para outro. E assim vai por diante. 8º e penúltimo. Celebramos a bondade de Deus com real comunhão no templo e nas casas. E não deixavam de ensinar que Jesus é o Cristo. É assim. Vamos continuar fazendo a mesma coisa. No templo, celebrando Jesus, e nas casas com os nossos GDCs. Mas tendo Cristo como a base da nossa comunhão. Nossa comunhão não é fruto de jogar futebol juntos. Quantos amigos jogam futebol juntos? Até um dia que um pisa no pé do outro, quebra a canela do outro e mete a mão no outro. Aí acabou a comunhão. Não é? Quantas pessoas trabalham juntos, mas em um determinado momento se desentendem? Parentes. Mas se Cristo é o nosso elo, nosso motivo real de comunhão, tudo vai se resolver. E 9º e último, com amor aos perdidos. Chegamos aqui com esta palavra de envio e vamos continuar para o próximo ano escrevendo o 84º aniversário desta igreja debaixo desta mesma palavra. Lucas 19, 9 e 10, Jesus diz: hoje houve salvação nesta casa, porque este homem também é filho de Abraão. Leia comigo e declare: esse é o motivo porque esta igreja também está aqui e crê na grande comissão. Pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Amém? Que 2026 seja o nosso melhor ano de casa de paz, de promover o dia do amigo, de trazermos novas pessoas e vamos superar o número de batismos desse ano para a glória de Deus e expansão do seu reino. Não é só celebrar 83 anos, mas é profetizar que 2026, que pode ser o ano da volta de Jesus, será o nosso melhor ano como igreja família, em nome de Jesus. Vamos crescer, vamos expandir, vamos prosperar e servir mais pessoas. Amém? O Senhor pode contar com você. Glória a Deus, aleluia. Então vamos
para o nosso GDCs, vamos ter mais casas de paz, mais ações de evangelismo. Temos agora o pastor Fabrício Bittencourt liderando o nosso evangelismo, veio somar com o time, vamos fazer missões. 2025 foi o nosso ano de mais viagens missionárias, mas sabe qual é a boa notícia? 2026 será ainda melhor. Em nome de Jesus, que você cresça, prospere e que você tenha recursos para que você possa viajar e fazer viagens missionárias e também contribuir para que outros possam ir. Vamos para o Nordeste, lá na nossa base em Petrolina, vamos para os ribeirinhos, na nossa base, lá em Manaus, vamos com as viagens do IC College, no Brasil e no exterior, vamos fazer culto nas praças, vamos fazer casas de paz, vamos ser uma igreja missional, fora das quatro paredes, para a glória de Deus. Uma igreja viva, que celebra o retorno, o recomeço e a restauração. Você pode dizer isso comigo? O retorno, o recomeço e a restauração. Mais uma vez, o retorno, o recomeço e a restauração. Você deve conhecer alguém que precisa retornar, alguém que precisa de recomeçar e de restauração. E este é o lugar, uma igreja que vai fazer isto também. E se você pode me perguntar, pastor, eu gostaria de dar uma oferta no aniversário da igreja. Eu já sou oferta, mas eu quero também dar uma oferta. Onde o senhor acha que seria um lugar profeticamente muito bom para eu semear? Gostaria de sugerir o nosso fundo de plantação para plantar mais uma igreja, porque temos 3 necessidades para plantar a igreja. Primeiro, precisamos do obreiro, ser do líder. Segundo, precisamos de voluntários para ajudar a servir. E terceiro, precisa de recursos financeiros, porque tudo depende de uma estrutura. Essa semana, irmãos, coloca uma foto aí. Se reuniram aqui por uma noite de interesse. Convidamos todos que têm GDCs na região do São Judas. São Judas é um lugar que envolve 10 bairros, microbairros, que envolve o Putim e o São Judas aqui. E nós chamamos eles vieram aqui, os que puderam vir, porque foi agora em dezembro, e eles disseram, sim, nós queremos ajudar. É claro que essas igrejas satélites daqui não precisam ter toda a estrutura que tem na colina. Mas às vezes você vai convidar alguém que mora lá no Urbanova, que mora no São Judas, ele fala assim, mas é muito longe para eu ir. É meia hora, não tem ônibus, estou sem carro. Então a gente vai até eles. Porque para que eles possam vir, a gente primeiro precisa ir. Então considere isso, de também semear para plantar. Você pode fotografar esse Pix, ponto de partida, é onde a gente começa, @igrejadacidade.org.br. Você pode ofertar agora ou pode fazer depois, mas tenho certeza que é um bom presente para a igreja quando ela celebra 83 anos. Plantar mais igrejas, para que mais pessoas, mais vidas, cada vida vale a pena. Amém? E concluo aqui, esta igreja vai avançar com unidade, uma unidade que não vem de pensar igual o pastor, gostar das mesmas coisas que o Carlito gosta. Ah, mas eu tenho um time de futebol diferente, que bom. Eu tenho um estilo de música diferente, maravilha. Ah, eu tenho uma cor diferente, ótimo. Deus ama a diversidade, Ele criou a diversidade, mas temos que ter, segundo Paulo, Filipenses 2:2, completem a minha alegria tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor e um só espírito e uma só atitude. Querida família Igreja da Cidade, nessa celebração de 83 anos, você que está online, você que está presencial, mesmo modo de pensar é pensar a igreja família, uma igreja biblicamente profética, apostólica e pastoral, uma igreja para os de fora, uma igreja que vive a sua recuperação. Isso é o mesmo modo de pensar.
e uma igreja que tem uma mesma atitude, uma atitude de fé, positiva, propositiva, uma igreja apostólica, uma igreja leve, uma igreja que envia, para que possamos trazer de volta Jesus na terra. E como Paulo ensinou ao seu discípulo Timóteo, enquanto que ele não volta, Paulo disse isso a Timóteo, mas também podemos pensar na perspectiva, enquanto Jesus não volta, comporte-se bem na casa de Deus, querida família e igreja da cidade, que é a igreja do Deus vivo. Então vamos ter temor e tremor, porque quando pegamos na Bíblia, quando estamos falando de igreja, estamos falando de coisa santa, que é a coluna e firmeza da verdade. Amém? Então, a igreja do Deus vivo, que é a igreja da cidade, é uma coluna e fundamento da verdade. Então, parabéns pelo seu aniversário, querida família e igreja da cidade. Feliz família e igreja da cidade. Feliz 2026 como Jesus. Amém? Glória a Deus. Vamos viver. Esse é o estilo de vida de viver. Somos gratos, porque tudo isso aqui, Deus tem nos dado até aqui. Não somos uma igreja fake, não somos uma igreja religiosa, não somos uma igreja supermercado da fé. Somos uma igreja bíblica, baseada nas Escrituras, que serve ao perfeito. Mas vamos adiante, mantendo essa chama acesa, porque em 2026, pessoas que ainda não conhecem Jesus, aqui em São José, no Vale do Paraíba, em São Paulo, ou lá no Mato Grosso, em Sorriso, ou lá em Pernambuco, em Petrolina, ou lá em Paris, onde tivemos hoje o nosso culto da IC Paris, com o pastor Vinícius, ou lá em Atlanta, com o Fábio Cano. Aonde for, uma igreja viva e saudável, da cidade para as nações. Você recebe esta palavra da fé? O Espírito Santo de Deus pode contar com você para ser esta igreja em 2026. Levante sua mão bem alto. Amém, Senhor. Liga no céu, o que ligamos na terra. Cada mão levantada está dizendo sim para o Senhor. E não faltará fé, saúde e vigor. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Que alegria ter tido você conosco nesta celebração. Que a palavra de Deus agora frutifique na sua vida. Mas antes, quero fazer alguns convites para você, à luz do que você recebeu nesse tempo de celebração, em especial com a palavra da fé que você acolheu no seu coração. Qual a sua resposta diante do que você recebeu? Eu quero primeiro perguntar a você, se você, à luz da palavra, você quer assumir agora uma nova vida com Jesus. Então, se você recebeu Jesus como Senhor e Salvador e entendeu que Ele é seu único Salvador, dê-me um sinal aí, então você pode se manifestar no nosso chat, dizendo que você tomou a sua decisão de receber Jesus como Salvador e Senhor. Também pode ser o seu caso que você já é um cristão, só que você está afastado da fé. Você quer se reconciliar com Jesus, voltar para a comunhão da fé? Também deixe aí no nosso chat a sua decisão de reconciliação. Ou um terceiro convite é se você quer ser batizado. Nós também queremos ver você batizado e vamos entrar em contato para que você venha ser batizado ou aqui na colina ou em uma das igrejas da cidade ou também irmos até onde você está. Importante é a sua decisão. Você quer ser batizado? Talvez você foi batizado bebê quando infante e agora você entendeu que o batismo bíblico é um batismo precedido de uma decisão de arrependimento. Amém? Se você tomou uma dessas três decisões, aceitar Jesus, se reconciliar na fé, voltando para a igreja, ou ser batizado, deixe agora também aí o seu contato conosco no nosso chat e também tem o QR Code que você pode agora
também preencher. Está na tela durante todo o tempo da minha fala aqui, seja qual for a sua decisão. Amém? Agora quero orar com você e pedir que você encaminhe o link desta mensagem para que outras pessoas possam também receber esta mesma palavra da fé que você. Convidar você para salvar o nosso canal, você se tornando um assinante, e todo domingo, seja às 10 da manhã ou às 19 horas, horário de Brasília, aqui pelo ICTV da nossa Igreja da Cidade, todos os domingos, 2 celebrações live para você, onde você estiver, porque afinal de contas, nós somos uma igreja em muitos lugares. Então, Deus abençoe a sua vida. E esperamos que você tenha uma semana abençoada. Também quero pedir a você que você interaja com tudo que a nossa igreja oferece para você. Nós temos GDC online, nós temos cursos online e você pode servir também como um voluntário no nosso campus online. Então use esse mesmo QR Code se você também quer um GDC, se você quer servir online e se você também quer conhecer mais dos cursos e ministérios da Igreja da Cidade e até mesmo pontos de partida e onde temos uma igreja presencial, tá bom? Entre em contato conosco. Vamos orar juntos? Pai do céu, obrigado por esta celebração, pela mensagem que não voltou vazia, por cada vida que está conosco e tomou uma decisão ao teu lado. Abençoamos os que hoje recebem Jesus, os que voltam para a igreja, os que serão batizados, os que farão parte de um GDC, a todos abençoamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E pedimos uma semana extraordinária para cada um, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe você e até a próxima semana. Muito obrigado.